E aí, Gão na área, como é que vocês estão? Vocês estão bem ou não? Parece até cena de filme e até clichê falar isso, mas o que estamos presenciando aqui parece até ser uma terceira guerra mundial. Tá acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as perguntas que ficam Igor, e o meu dinheiro? O que vai acontecer com ele? Os meus investimentos vão ser afetados? Então, hoje nesse vídeo eu vou te dar as respostas para essas perguntas. Mas antes mesmo de estar começando e falando do conteúdo e falando da área de finanças, é muito lamentável ver o que está acontecendo. Vidas estão sendo perdidas. Vocês podem até ver aqui nesse próximo vídeo o que está acontecendo ser de fato assustador. Aquilo que parecia só em filme está acontecendo diante dos nossos olhos. E pior do que tudo isso, parece que está acontecendo aqui do nosso lado. Olha só que lamentável sobre esses acontecimentos. Então, para a gente começar aqui, a gente tem que contextualizar onde que está a raiz desse problema. Então, puxando em um contexto histórico, a gente pode puxar ali em 2014, quando a Rússia ela invadiu a Ucrânia e, consequentemente, alguns rebeldes ainda se revoltaram contra a própria Ucrânia. Mas alguns países aí pertencentes à OTAN não reconheceram essas duas regiões e então começaram aí a ter estes conflitos, né? Estados Unidos se meteu no meio também de toda essa jogada. E para piorar tudo isso, o Putin mandou suas tropas lá para essas regiões, o que já estava sinalizando uma certa guerra que iria ser travada. E Biden, consequentemente, não ficou de fora disso e falou para recuar, caso não recuasse, a história seria muito pior. Então esse seria um certo contexto sobre da situação que estamos aí presenciando. E diante de todo esse contexto, o mercado reagiu de algumas formas. Dentre elas, a gente tem o mercado de Moscou. Vou projetar aqui para vocês darem uma olhada. Para vocês terem ideia, a gente tem aqui que é o índice lá da Bolsa de Moscou caindo cerca de 39%. Para vocês terem ideia, lá na Ucrânia a bolsa ela nem abriu. O ponto é que em situações como essas, um indicador ele vem sempre à tona, que é o VIX, ou popularmente conhecido como o índice do medo. Então, ele em momentos de crise, de medo, de pânico, de conflitos, de pandemia, o VIX ele é sempre acionado. E eu vou projetar aqui na tela para vocês olharem qual o valor do VIX hoje. Olha só, ele estava aí na casa de 16, foi para 30. Tá? Nesses patamares aconteceu em poucas vezes na história, apenas em 2008 e mais recentemente aqui na pandemia, batendo aí na casa dos 53%. Então, esse indicador ele é de suma importância na hora que a gente está avaliando como que tem o sentimento dos investidores, como que o mercado ele está. E temos que ficar bem de olhos abertos nele, porque durante a pandemia ele também mostrou esses sinais e nesse cenário está acontecendo a mesma coisa. Mas qual que é o ponto aqui? Vocês devem estar se questionando, Igor, então meus investimentos vão ser afetados? E a resposta claramente é sim. Só que a gente tem que entender os motivos que vão levar a isso e quais serão as consequências nos nossos investimentos, beleza? Bom, e o primeiro motivo, tem vários aí no mercado, é entender que a região onde está acontecendo esse conflito é uma região no qual era da antiga União Soviética. Então a Rússia ela não reconhece como essa região sendo da Ucrânia, e sim dela. Mas por que ela está fazendo esse jogo todo? Principalmente um jogo de interesse. Essas regiões, elas são regiões possuem boa logística de fornecimento de energia elétrica. Então eles estão antecipando uma jogada, por quê? Porque a Ucrânia ela está quase entrando na OTAN. Então imagine o seguinte, imagina um indivíduo querendo confrontar com outro indivíduo, é mais fácil. É mais fácil. Mas se esse único indivíduo estiver confrontando com uma equipe, fica difícil mais.
fica mais difícil exercer, então, um conflito, um embate contra essa outra equipe. Então, o que a Rússia está fazendo? Ela está antecipando o jogo, antecipando esse movimento para tomar de conta lá da região, para, de fato, essas regiões não entrarem e fazer parte da OTAN e o jogo ficar mais difícil. Além disso, há rumores no mercado que a China ela já apoia esse tipo de movimento, mas como tudo na vida são intenções, a China também está aproveitando esse movimento para tomar Taiwan. E Taiwan ali, se for confirmada essa tomada pela China, ela vai ter à sua disposição cerca de 90% do mercado de chips. E a gente sabe que pós-pandemia esse processo de digitalização só aumentou. Então será que, fica a reflexão aí, será que não é um jogo de interesses? Então a reflexão que fica olha por trás o que de fato está acontecendo, as intenções por detrás de cada tomada. E o ponto em comum vai ser sempre as questões de conflitos de interesse. Então, dito algum desses motivos, a gente tem as consequências. E a primeira consequência é na questão de abastecimento energético. E qual que é o ponto aqui? O ponto imagina que você dorme hoje e amanhã, e o preço da energia ele estivesse o dobro do preço. Então, as possibilidades e as consequências estão por torno disso. E o segundo ponto é justamente o preço do petróleo, ou mesmo o preço do Brent, que é o petróleo bruto. Nesse movimento, a gente pode perceber que o preço do petróleo ele disparou aqui, chegando a 101 dólares e 55 neste momento, uma alta de 51%. E por que isso ocorre? Porque a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo. E quando há conflitos, a logística de transporte desse petróleo, ele é afetada. E, consequentemente, como a gente vive num mundo globalizado, onde as indústrias estão importando este petróleo para ser utilizado, então acaba que o preço é refletido. Por quê? Porque a oferta foi restringida, mas a demanda continua a mesma, certo? Então, como consequência, o preço do petróleo ele dispara. E, claramente, a gasolina, não se assuste aí se ela aumentar também. Logo, um cenário mais mundial no qual a inflação está alta, batendo aí, por exemplo, no Brasil, inflação a 2 dígitos, com esse tipo de conflito, a possibilidade de aumento da inflação, mundialmente falando, é alta também. E outro ponto importante de se analisar é que na Rússia eles são também grandes exportadores de alimentos. Então, como consequência desse conflito, o preço dos alimentos também pode aumentar. E mais especificamente, a relação do trigo. Então, como que seria isso no nosso cotidiano? Bom, aqui tem uma empresa chamada M. Dias Branco. A M. Dias Branco, ela importa o trigo para produzir os seus biscoitos e as suas massas, mas se esse trigo vier com um preço maior, o que vai acontecer? Os custos da empresa ela também vai aumentar e, consequentemente, ela vai repassar esse produto lá para as prateleiras, ou seja, o consumidor, na hora que for comprar, vai ver aquele biscoito, aquela bolacha de sal mais caro, ou aquele macarrão mais caro. Então, isso é refletido diretamente. E como vocês podem ver aqui, os preços das ações da MDIA3, ela despencou, caindo de 23 para 22 e 27, principalmente por esse fator de aumento do preço da sua matéria-prima, passando aí por um aumento de preço também dos seus custos e, consequentemente, tendo que repassar isso para o consumidor final. E a gente sabe que no repasse ele não é imediato, ela vai abrir mão aí de parte da sua receita para, consequentemente, ela conseguir repassar gradualmente esse valor que veio maior lá na importação do trigo.
Bom, e outro cenário que a gente pode ver é que as bolsas também estão despencando, ou seja, os investidores estão mais preocupados com o que pode acontecer, se vai piorar, estão de olho aí para os próximos dias. Então, o reflexo disso foi o Ibovespa caindo aí 0,37%, o IFIX caindo 0,72%, aqui é o índice dos fundos imobiliários. A gente tem também que todo o mercado aí, seja do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, também caiu, e não só no Brasil, mas no mercado também afora. E não só no Brasil, mas também no mercado mundial houve a queda da bolsa de valores. Outro ativo também que deve sofrer com isso daí, na verdade sofreu, foi o Bitcoin. E o preço do Bitcoin também sofreu com esse tipo de conflito. Por quê? Porque a Rússia é um dos polos mineradores de Bitcoin. E nesse sistema, quando a mineração ela é interrompida, as taxas de transação do sistema aumentam, a gente tem como consequência a queda do preço do Bitcoin. Mas, como vocês podem olhar nesse gráfico, a gente percebe que a queda ocorreu, ela veio ocorrendo, mas depois ele se provou como um ativo mais resiliente a esse conflito e acabou subindo aí nas últimas horas, né? Ele chegou a bater 172 mil reais e teve uma valorização aí para quase 198 mil reais. Bom, e essa foi uma das formas aí de consequência desse tipo de conflito e como que ele afeta os nossos investimentos. Além de todos esses fatores, é importante salientar que uma guerra como essa, ela precisa de financiamento, porque há muitos gastos envolvidos para se manter um tipo de guerra como essa. Mas o que acaba acontecendo? Então, a Rússia, né, ou os países envolvidos vão acabar gerando mais dívidas, ou seja, vão colocar mais dinheiro em circulação na economia e, consequentemente, a gente sabe que quanto mais dinheiro numa economia, menor o seu poder de compra. Isso pode ser observado, então, lá na República de Weimar, pós-Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha decidiu injetar tanto dinheiro na economia, da forma que a população estava usando o dinheiro para se aquecer, ao invés de usar para comprar algum tipo de produto, porque o dinheiro não estava valendo absolutamente nada. Então, muita observação quanto a esse tipo de experiência que a gente está vendo aí na atualidade. E beleza, você falou de tudo isso, mas o que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é entender que quando há muito estresse no mercado, quando há muita volatilidade no mercado, os investidores procuram ativos com menor risco. Os investidores eles vão buscar moedas fortes para investir o seu dinheiro, como por exemplo comprar dólar. O dólar, como a gente sabe, é uma moeda forte mais utilizada no mundo e o país a qual pertence é uma superpotência mundial. Então, o risco de acontecer alguma coisa é menor. E a gente pode analisar isso no preço da própria moeda, como que eu vou colocar para vocês. Então, há essa fuga do dinheiro, há essa fuga dos investimentos para o dólar. Como a gente pode ver, ele estava vindo numa sequência de quedas e de uma hora para outra você pode perceber que ela saiu de R$5 e foi batendo aí os 5,12, 5,14 e atualmente ele ficou aqui na casa dos R$5,12. Bom, essa é a primeira forma de proteção que ocorre em um cenário como este. Bom, uma segunda forma é você investir em ouro, em ativos que se provaram ao longo do tempo. E nada mais do que provado ao longo do tempo é investir em ouro ou prata. A terceira forma também é como você pode analisar é você ver que há janelas de oportunidades muito grandes em fundos imobiliários, por exemplo. Por quê? Porque os fundos imobiliários, os preços, né, principalmente, eles foram afetados bastante, principalmente com a inflação. Mas existem os fundos imobiliários que são chamados de fundos de papel, que possuem certificados de recebíveis imobiliários que estão atrelados à variação da inflação. Ou seja, num cenário mais inflacionário, mais no início lá do vídeo, a gente pode
passar por um cenário mais inflacionário e esses títulos, esses investimentos podem ser uma possibilidade de você proteger o seu capital, principalmente também com a queda dos fundos, mas a janela se torna cada vez mais interessante quando isso acontece. E por fim, a quarta janela de oportunidade muito grande é relacionada com investir em criptomoedas. Eu estou falando aqui de Bitcoin ou Ethereum. Quando há esse estresse no mercado, eles de fato corrigem, mas a gente viu já na história que essa correção ela volta numa tendência de subida. Então, se você não tem esse tipo de investimento, é uma boa janela de entrada para as criptomoedas. Mas o grande ponto é que a renda variável ela vai sofrer, principalmente porque as empresas que têm algum vínculo com o exterior, diretamente ligado ali, por exemplo, como a Rússia, deve ter os seus produtos afetados, a importação vai se tornar mais cara, consequentemente os custos dos produtos vão se tornar mais caros e a margem lá no final vai diminuir. E isso vai ser refletido nas questões do preço das ações. Então os investidores tendem a fugir desse tipo de investimento. Então, dentre todos esses, eu falei 4 formas de você aproveitar essa janela de oportunidade. A quinta forma foi uma ideia de onde que o dinheiro está saindo e para onde ele está indo. E por fim, se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta ele ou mande para alguém de tal forma que a pessoa entenda onde ela está, o que vai acontecer com o dinheiro dela e aonde ela pode estar investindo para se proteger desse tipo de oscilações de mercado. Beleza? Então um forte abraço e estamos juntos. Valeu!